Olá, pessoal. Hoje eu vou falar com vocês sobre um problema que está muito relacionado ao Covid. É um problema que afeta muita gente, porque é um conjunto de problemas causado pelo isolamento a que as pessoas estão sendo submetidas devido à pandemia do Covid. É conhecida, estão chamando de síndrome da caverna ou síndrome da cabana. Eu vou explicar o porquê dos dois nomes, mas os dois vão levar ao mesmo lugar, ok? Ou seja, no final das contas, os dois conceitos vão ter a mesma essência. Bem, o termo síndrome da cabana surgiu em 1900 nos Estados Unidos. Foi criado para explicar um problema que afetava os caçadores, que ficavam por muito tempo isolados durante invernos rigorosos e encontravam dificuldades de socialização quando retornavam à sociedade. Era muito difícil condicionar o cérebro para que eles vivessem confinados. Isso vinha acompanhado de ansiedade e estresse grave, sinais que dificultavam ainda mais a retomada das atividades normais. Então eles sentiam medo, dificuldade de se reconectar com as pessoas, de retomar uma rotina em sociedade devido a esse isolamento a que se submetiam durante o inverno. Já o termo síndrome da caverna, ele vai remeter à alegoria da caverna, que foi narrada por Platão na sua obra A República. Na verdade, é um diálogo entre Glauco e Sócrates, em que Sócrates pede para imaginar uma espécie de caverna subterrânea, em que homens vivessem como prisioneiros desde sempre. A ideia é exemplificar como o ser humano pode se libertar da condição de escuridão que o aprisiona por meio da luz da verdade. Então, no período da pandemia, esses nomes estão sendo utilizados para se referir ao isolamento social, onde as pessoas são obrigadas a se manter em casa por um período muito longo de tempo, ou as próprias pessoas se obrigam a ficar em casa por medo de se contaminar com o vírus. No final das contas, todos esses conceitos que têm a mesma essência remetem para uma série de comportamentos de pessoas que não se sentem mais confortáveis como antes da pandemia, em sair à rua ou ter algum tipo de interação social, mesmo em ambiente aberto, de máscara e sem contato físico. Para quem está fazendo quarentena restrita há mais de um ano, pode ser muito difícil ver pessoas na rua que não estão tomando os cuidados devidos, pessoas que não estão usando máscara, que não estão se distanciando. Embora o isolamento seja um grande causador de angústia, depois de tanto tempo as pessoas se acostumaram a ele. Elas entraram numa zona de conforto onde se sentem mais seguras. Essa síndrome consiste no medo de sair de casa após esse longo período de isolamento social. Isso é considerado uma sensação emocional completamente normal depois do confinamento. Por isso, não deve ser tratada como um transtorno. Porém, a liberdade de poder ir e vir não é mais desejada para quem está sofrendo com essa dificuldade de retomar a rotina. Isso também não é bom. Muitas pessoas passaram a repensar o seu modo de vida, se acostumaram a fazer compras, trabalhar, se exercitar e até mesmo se divertir dentro de casa. E agora, à medida que as medidas de distanciamento vão se afrouxando, a agonia que acomete essas pessoas já adaptadas à antiga quarentena passa a ser exatamente o contrário do pânico inicial diante do confinamento, porque elas não querem voltar ao convívio social, ou não podem.
Como a gente identifica o limite entre essa ansiedade natural, por assim dizer, que surge no contexto da pandemia de algo mais sério? O medo diante de uma ameaça, ele é adaptativo. É o medo de se contaminar que faz com que a pessoa lave as mãos, use máscaras e mantenha o distanciamento físico das outras pessoas. Agora, quando esse medo deixa de ser um medo adaptativo, um medo que faz a pessoa se cuidar e passa a ser um medo que se transforma em evitação, em distanciamento excessivo, em paralisação, aí pode ser um problema e se transforma em algo patológico, ou seja, pode se transformar em algo doentio. Porque se isso chega a impedir completamente a pessoa de comprar um item de necessidade, de trabalhar, se ela pediu demissão porque não quer ir para o emprego, se ela corta todos os laços sociais, aí pode ser que ela esteja diante de algo mais problemático, um isolamento mais intenso. Algumas pessoas podem desenvolver características de outros quadros, como transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, quadros depressivos, transtorno de estresse pós-traumático, onde esse momento da pandemia possa funcionar para essa pessoa como um evento muito traumático. E quais são os sintomas dessa síndrome? Os sintomas mais comuns são falta de motivação e ânimo, letargia, alteração de humor, perda de memória e concentração, sensação de frustração e impotência, alteração do sono, distúrbios alimentares, ou começam a ingerir demais comida ou pouca quantidade de comida. Ansiedade que pode vir acompanhada de inquietação, irritabilidade e taquicardia. Quais são as medidas que podem ser tomadas para reverter esse quadro? Para aliviar a angústia causada pela síndrome da cabana ou da caverna, você pode tomar algumas medidas simples que vão lhe ajudar no processo de aceitação da ideia de voltar à ativa e elevar seu bem-estar em geral. Primeira, respeite seu tempo. Como é extremamente normal se encontrar nessa condição emocional, devido ao longo período de confinamento, você deve respeitar o seu tempo e ser gentil consigo mesmo. Não faça auto-julgamento e nem compare seus sentimentos com de outras pessoas. Recompense cada pequeno passo. Quando você sair de casa, no início, dê apenas uma pequena volta a pé ou de carro. Depois vá aumentando a duração do passeio. Vá até uma praça, visite um parque. E a cada simples atividade que você conseguir fazer na rua, é importante se recompensar. Seja lendo algo que você goste, assistindo a um filme, preparando uma receita. Terceiro, você está no controle. Lembre-se de que sair de casa não é como fazer uma viagem ao outro lado do mundo. E também se lembre dos bons momentos que você viveu do lado de fora. Entenda, ainda que você detenha o controle de voltar para casa na hora que quiser, você faz isso. Porque, por exemplo, se você sair e se sentir mal, não há problema em retornar. Dê um passo de cada vez. Conduza a situação no seu ritmo. 4. Crie uma rotina. O nosso cérebro geralmente se adapta melhor quando seguimos uma rotina. Por isso, estabeleça uma que lhe faça bem e que seja fácil de ser seguida. Inclua exercícios e alimentação saudável na programação, porque treinar e comer bem ajuda a manter a energia e a motivação em alta. Agora, se os sinais persistirem por mais de 2 semanas, ou se seu comportamento não melhorar, então, para poder melhor lidar com essa situação, é necessário que você busque ajuda profissional. É extremamente importante. Há pessoas que são mais sensíveis e demoram mais a se adaptar em situações difíceis, como é o caso dessa pandemia que estamos vivendo. Há pessoas que já têm um histórico de adoecimento mental prévio, ou transtorno de ansiedade, pânico, um quadro depressivo, ou que sofreram perdas muito importantes de parentes ou amigos em função do Covid.